Você já percebeu isso? Você ouve uma palavra forte, às vezes até se emociona, chora, decide mudar. 2 dias depois, 1 dia depois, tá tudo igual. Aí você para e pensa, meu Deus, o que será que tem de errado comigo? No vídeo de hoje, Jesus vai te explicar isso na prática, com a parábola do semeador, onde ele vai mostrar para você que o problema não é a semente, o problema é o solo, o que tem dentro do teu coração. Eu vou te falar uma verdade que às vezes é desconfortável. Nem todo mundo que ouve a verdade quer mudar. Algumas pessoas querem só sentir e outras querem só parecer. Fica comigo até o final do vídeo de hoje, que no final você vai fazer um diagnóstico de 60 segundos e vai sair do vídeo hoje com uma ação prática para transformar a tua vida ainda hoje. Então fica comigo até o final, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Você já viu isso? A pessoa decide mudar, parar um vício, buscar Deus, mudar de postura, começar uma vida mais disciplinada, alguém de casa, da família, começa a achar você estranho, fala que isso é só uma fase, aí você volta a ser como você era antes. Isso às vezes parece até amor, e às vezes até é, mas muitas vezes é medo de perder o controle e medo de você crescer. Quem que te puxa de volta pro velho você, pro antigo você, quando você tenta amadurecer? Quem que é essa pessoa dentro da tua família? Pense com você, guarde pra você. No episódio passado, nós vimos que Jesus expõe um problema muito grave, que são aquelas pessoas que veem a libertação e chamam de trevas. E pessoas que limpam a casa, mas deixam a casa vazia, e quando volta pior. No episódio de hoje, Jesus vai te dar um antídoto. Ele vai te ensinar que não basta arrumar por fora. É preciso pertencimento, pertencer por dentro. E deixar a palavra criar raiz dentro do teu coração. Em um contexto histórico, geográfico, cultural, para facilitar o teu entendimento do trecho de hoje, do episódio de hoje, na cultura do Oriente Médio Antigo, que era o mundo judaico ali do século I, a família, ela era igual à identidade. Era um sinônimo de proteção, honra, sobrevivência, e desobedecer qualquer expectativa familiar podia parecer e muitas vezes era considerado como uma desonra pública, ou seja, era um negócio muito grave. Então, Jesus está falando aqui que não é para ter desprezo pela mãe, é algo mais profundo. Jesus está criando uma família do reino, onde o vínculo central é a vontade de Deus e não a vontade humana, não só sangue, só status, a vontade familiar ou então uma pressão social. Ele está dizendo que a vontade de Deus vem em primeiro lugar que qualquer coisa, qualquer laço sanguíneo, qualquer pressão social. Jesus aqui, ele está ensinando na beira do mar da Galileia. As multidões ali, elas começam a apertar, juntar muita gente. Então Jesus entra no barco e começa a ensinar de cima desse barco ali, uma região com uma acústica natural, e Jesus subiu nesse barco aí para lidar com o acúmulo de pessoas ali. A parábola do semeador que nós vamos ver no trecho de hoje é 100% vida real para Galileia. Por quê? Porque eram caminhos batidos entre os terrenos, que Jesus usa como exemplo, e a região da Galileia era uma região com muitas pedras rasas, tinham muitas árvores com espinhos, comum daquela região, e também tinha muitos pássaros ali comendo sementes expostas ali, que era uma região ali também de agricultura. Jesus pega o que todo mundo vê no chão, para falar do que quase ninguém percebe dentro do coração. Ou seja, Jesus traz esses trechos que as pessoas conseguem entender de fato, porque são fatos que as pessoas vivem dentro daquela religião, daquela localidade. No capítulo 12, no versículo 46 ao 47, tem o trecho que fala da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus que estão lá fora. O que ocorre? Ocorre uma interrupção total. E isso testava Jesus em público. Com a pergunta, né? Você vai parar tudo por eles? O que isso quer dizer? O que representa nos dias de hoje? É quando você começa a mudar de vida, começa a buscar Deus, começa a viver com mais verdade, e alguém da tua família vem falar, você tá ficando estranho. Isso é só uma fase, daqui a pouco passa. Você tem que voltar a ser como você era antes. A pressão, ela vem com cara de amor, mas às vezes é o medo de perder o controle, como eu expliquei já antes no começo do vídeo. Logo depois, vem Jesus pergunta, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? E Jesus, ele não tá sendo frio. Jesus, aqui, ele tá revelando prioridade. Pense comigo, por exemplo, um rapaz que decide estudar sério, sair de um ciclo de bagunça. Os amigos já começam a criticar, nossa, virou certinho, virou o treinador. A mãe já vem e fala, nossa, você vai abandonar a tua família? Vai me abandonar? Esse rapaz que ele quer sair dessa bolha, que ele quer melhorar, que ele quer estudar, ele precisa entender uma coisa. Mudança não é abandono, mudança é amadurecimento. Jesus, ele está fazendo isso numa escala espiritual. A maturidade, ela vem junto com novas lealdades, novos ciclos, novos relacionamentos. No capítulo 12, no versículo 49 ao 50, Jesus fala que a família dele é quem faz a vontade de Deus. Jesus aponta para os seus discípulos ali e redefine o pertencimento. Aqui entram algumas interpretações diferentes sobre essa parte que fala sobre os irmãos de Jesus. Numa leitura comum, protestante, mais protestante,
Os irmãos ali que fala no trecho são irmãos biológicos, filhos de Maria e de José, que vêm depois de Jesus. Tem algumas correntes ainda que trazem que Jesus ainda tinha outros irmãos só por parte de José, de antes de José ter se casado com Maria. Essa hipótese desses irmãos somente por parte de José é uma hipótese que tem presente em tradições mais antigas, mas também isso também não tem tanta relevância. O texto sozinho por si só, ele permite mais de uma leitura. O foco que Mateus quer trazer aqui não é um mapa genealógico. Pouco importa se era um irmão por parte de pai ou se era irmão de sangue por parte de pai e mãe, isso não tem tanta relevância aqui. O que Mateus quer focar aqui? Mateus quer focar aqui no reino de Deus. Mateus quer trazer que o pertencimento mais profundo é obedecer à vontade de Deus, é obedecer ao Pai. Jesus, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Jesus não está aqui para destruir família, não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus está aqui para curar a idolatria da família, que existia na época e muitas vezes existe hoje. A família pode ser uma bênção, que é o que eu espero que seja, mas também em muitos casos a família pode virar uma prisão. Pode virar uma situação disfarçada de amor por controle, como eu mencionei antes. Às vezes não é intencional. Isso acontece muito nos dias de hoje, não é intencional. A maioria das vezes não é intencional, mas acaba travando as pessoas de um crescimento, de um potencial. E é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está curando essa idolatria familiar, tratando que a vontade de Deus é mais importante que qualquer vínculo terreno. Em uma leitura mais teológica, mais tradicional, Jesus aqui está inaugurando a comunidade do reino. O pertencimento que Jesus traz aqui não é só sanguíneo, é um discipulado. A família de Deus, ela é marcada por ouvir e por praticar a vontade de Deus. E não somente lá sanguíneos. Basicamente é isso também que ele está trazendo aqui. Em uma outra leitura mais histórica, mais cultural, em uma leitura de honra, Jesus está deslocando o centro de autoridade. Acima do clã, acima da família, acima de expectativas sociais, por exemplo. Jesus ele está trazendo um chamado de Deus. E tem mais uma outra leitura ainda, que é uma forma mais simbólica. A mãe e os irmãos lá fora simboliza, por exemplo, tudo aquilo que tenta te puxar de volta para a vida antiga. E Jesus aqui está abrindo uma porta dizendo que tem um novo lar espiritual possível, que você não precisa ficar preso só naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. E se você é um cético que não acredita, essa é uma mensagem universal sobre autonomia saudável, por exemplo. Esse trecho, ele está dizendo que amadurecer é saber dizer sim ao teu propósito, mesmo quando há pressão de pertencimento, pressão familiar, pressão social. Entende? É isso que esse trecho também traz no dia de hoje. Jesus está dizendo que você pode encontrar um novo grupo de apoio, uma comunidade que te ajude a fortalecer essa mudança. O que seria essa comunidade? Pessoas que estão em um nível intelectual superior que o seu, ou pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja alcançar, pessoas que vão criar um vínculo com você para te ajudar a chegar em um outro nível e não te puxar para baixo para o nível que você já está. Na sequência, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9, vem a parábola do semeador. Jesus ele conta a parábola que o semeador ele joga as sementes e cada tipo de solo que recebe essa semente reage de uma forma diferente. A mesma mensagem, a semente, chega para 4 pessoas. A primeira nem absorve, já está com a mente fechada. A segunda pessoa, ela ama a ideia inicial, mas ela não sustenta essas ideias que Jesus traz nos momentos de dificuldade, por exemplo. A outra pessoa, a terceira pessoa, ela até começa ali, mas essa pessoa ela vive sufocada por ansiedade, por medo, por distrações. A quarta pessoa, ela internaliza aquilo e frutifica com consciência. Veja bem, Jesus traz que o problema não é a semente, não é a palavra, não é o reino de Deus. O problema é o solo. E o solo aqui é a nossa mente, o nosso coração. No capítulo 13, no versículo 10, eles perguntam para Jesus o porquê que ele fala por parábolas. Você deve se perguntar também, quando lê que tem dificuldade para entender, pergunta por que Jesus conversa assim, por que ele não é mais direto? E da mesma forma, na época, os discípulos também perceberam que tinha muitas pessoas que saíam confusas ali das parábolas que Jesus contava. E aqui Jesus vai revelar um princípio poderoso. A parábola, ela é uma revelação e um filtro ao mesmo tempo, porque ela obriga a pessoa a parar para pensar, para usar a cabeça. Por exemplo, sabe quando tem uma fala indireta em um ambiente onde só quem tem o contexto, só quem é daquele grupo ali entende, por exemplo, uma piada interna? A parábola, ela faz uma coisa parecida, só que a diferença é que a parábola ela tem um objetivo, não é um elitismo, não é para gerar uma exclusividade. A parábola é para expor uma disposição do coração. Quem quer mesmo, de verdade, vai se aproximar e vai perguntar. Quem não entendeu, de fato, vai querer entender. E quem só quer um espetáculo, escutar uma historinha, vai embora. Esse é um dos principais motivos que Jesus fala por parábolas, porque gera reflexão e gera a meditação, o pensamento no que ele está falando. E quando você consegue entender a parábola, você grava com mais facilidade, fica mais fácil de você compreender e de você executar. Logo depois, no capítulo 13, no versículo 11 e 12, tem uma fala que pode soar até meio dura, mas o sentido
é que quem responde com abertura recebe mais luz. Quem rejeita e endurece perde até a sensibilidade que tinha. Tá? O que isso quer dizer? Não entendi. Um exemplo de hoje em dia para te ajudar a entender esse trecho. Uma pessoa que sempre ignora conselhos bons, uma hora ela não sente mais o peso de errar. Vira uma coisa normal, não porque Deus odeia, mas porque ela treinou o coração dela a se anestesiar a bons conselhos e acaba perdendo essa percepção que podia até revelar algo de grandioso, de destino para a vida dela. Depois, no capítulo 13, no versículo 13 ao 15, Jesus ele cita Isaías do capítulo 6, versículo 9 e 10. O contexto do profeta Isaías é que ele é enviado para um povo que já vinha com o coração endurecido, que já vinha um povo moralmente resistente. A mensagem aqui revela e aprofunda o que já está acontecendo. Quem não quer mudar, usa a própria religião como desculpa para não mudar. Por exemplo, alguém que ouve sobre o perdão e diz amém e concorda e vibra, mas continua alimentando o pensamento de vingança, continua remoendo pensamentos vingativos. Alguém que ouve sobre humildade, nossa, verdade, pô, concorda na hora ali, concorda com tudo. Escuta esse vídeo aqui, concorda com tudo. Vira as costas, segue se achando superior, segue humilhando os outros. O problema não é a falta de informação, não é a falta de conhecimento, é a falta de rendição, a falta de fazer aquilo que se escuta da maneira correta. No capítulo 13, no versículo 16 ao 17, Jesus ele consola os discípulos dele, falando ali para eles, né? Nossa, vocês estão vendo aquilo que os profetas e os justos desejavam ver. Ou seja, quem veio antes ali, quem profetizou, queria muito viver o que eles estavam vivendo ali. E Jesus fala para ele, olha, vocês estão vivendo. Existe um privilégio espiritual de estar perto de Jesus naquela época e nas épocas de hoje, no mundo conturbado que é hoje. E da mesma forma que é um privilégio, é uma responsabilidade grande. Não é fácil, é uma coisa difícil. Seguir Jesus, modelar Jesus não é fácil. Por quê? Porque quem vê mais, quem se entrega mais, é chamado a frutificar mais. A partir do momento que eu fui estreitando meus laços com Jesus, que eu fui entendendo o meu chamado, revelando a minha identidade, eu tive que parar de frequentar certos lugares, não por obrigação, porque eu gerei consciência e identifiquei que não era o correto. Por exemplo, o churrasquinho que gerava, ia lá, legal, pá, ia ver as conversas, o churrasco, mas não tinham conversas edificantes, não tinha um propósito. Ah, porque você é melhor que os outros, porque é errado? Não. Errado não é, só depende de onde que você quer chegar. Aonde eu quero chegar, esse tipo de ambiente, esse tipo de conversa já não cabe mais, já não serve mais pra mim. Não tô falando que é errado, tô falando que depende de onde que você quer chegar. No próximo capítulo, Jesus vai explicar a parábola do semeador. Jesus, ele vai interpretar o primeiro tipo de solo, que é o caminho batido ali. Jesus interpreta como uma pessoa que ouve, que não entende, e o maligno já tira do coração. Como assim, Ives? Não entendi, ainda não tô entendendo, então deixa eu te explicar. Por exemplo, você escuta algo que poderia te salvar, mas você tá tão acelerado, tão preocupado com as coisas, tão ansioso, tão com medo de tudo, então não tenho tempo para isso, que a palavra, a informação, o conteúdo nem pousa sobre você. Você é aquela pessoa, por exemplo, que tem a mente sempre aberta para tudo, menos para a verdade. Basicamente é isso que Jesus está explicando sobre o primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de coração. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso, que é aquele que tem alegria rápida ali do momento, mas a raiz é muito curta. Por exemplo, aquela pessoa que recebe uma mensagem com alegria, recebe a palavra com alegria, mas não cria raiz. A primeira pressão que vem, a pessoa já desiste, já abandona, já ignora tudo o que aprendeu. Por exemplo, assim, ó, aquela pessoa que sai de um culto, que sai da igreja, que assiste um vídeo, que se emociona com o vídeo, se emociona com o culto, sai dali decidido, pensa, putz, agora vai, hoje vai, agora vai acontecer, eu vou mudar, vou fazer. Aí segunda-feira, já surge um problema, já recebe uma crítica, já recebe uma tentação, essa pessoa já desaparece e já não faz nada. Ou seja, não é falta de emoção, é falta de criar raiz, de ser persistente. A interpretação de Jesus para o solo dos espinhos, que são sufocados por preocupações e pelas riquezas, o que Jesus explica desse tipo de solo? A palavra ela até cresce aqui nesse solo, só que as preocupações do mundo e o engano das riquezas já vem e já sufoca, ou seja, a palavra não cresce, não tem frutificação. Por exemplo, a pessoa ela começa bem, só que essa pessoa ela vive num modo de apagar incêndio, que é pagar conta, medo do futuro, que é ansiedade, comparação em redes sociais, essa pessoa vive ansiosa, vive aquela pessoa que tem que ficar cumprindo meta. A fé, ela vira só mais uma aba aberta ali do teu navegador, até travar tudo. E a análise de Jesus para o último solo, que é o da boa terra, são as pessoas que entendem e frutificam. Aqui a palavra ela entra, ela cria raiz, ela cresce e dá fruto, ou seja, ela cumpre todos os princípios da natureza, da frutificação, em diferentes medidas. Isso daqui não é uma vida perfeita, isso aqui é uma vida cultivada. Essa pessoa que é esse tipo de solo, ela erra, ela continua, ela se organiza para não viver sufocada, e essa pessoa ela protege o seu coração. Basicamente, a explicação de Jesus para o quarto tipo de solo, que é o bom solo, é essa. A explicação de Jesus para a parábola do semeador é basicamente essa. Esse trecho de hoje também, ele tem outros tipos de leitura.
Em uma leitura espiritual, teológica, mais tradicional, a palavra do reino, ela exige resposta. O que isso quer dizer? Que o endurecimento, ele é real e ele pode sim se aprofundar, porque o maligno age. Só que o foco é a responsabilidade do coração. É você mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo aflições, você deve cultivar uma boa terra, independente das circunstâncias. Em uma outra leitura mais histórico-cultural, as parábolas, elas eram um método comum do ensino judaico, através de histórias ali, desses exemplos. E até hoje funciona. Por isso que eu uso também bastante histórias ilustrativas, parábolas, para explicar, porque é mais fácil de entender. E Jesus, ele pega as parábolas e usa para confrontar e criar mais discípulos em meio à oposição crescente. Uma outra leitura, que é a leitura simbólica, os 4 solos são os 4 estados interiores que nós temos na nossa vida, que é o coração impermeável, o entusiasmo sem profundidade, a vida sufocada por ansiedade, por ganância, por preocupações que ocorrem muito no dia de hoje. E o 4º e último solo, por uma leitura mais simbólica, é o coração cultivado, que é a humildade, a pessoa perseverante, a pessoa bondosa, positiva, honesta. Basicamente, numa leitura mais simbólica, é isso. Se você não acredita nessas passagens, se você não acredita em Jesus, o trecho de hoje traz que é uma mudança duradoura que precisa de ambiente e de prática. O que isso quer dizer? Para você ter mais atenção, profundidade, suporte. Sem isso, qualquer insight vira fogo de palha. Ou então é engolido por estresse, por preocupações do dia a dia. Hoje, Jesus está te dizendo o seguinte: não basta você me ouvir apenas. Me deixe criar raiz dentro de você. Porque o que não cria raiz, a vida vem e arranca. As preocupações vêm e arrancam. É isso que Jesus está te dizendo hoje. E para resumir, o que nós vimos no dia de hoje? Nós vimos que Jesus redefine o que é família. Pertencer a Ele é fazer a vontade de Deus. Nós vimos que as parábolas, elas revelam quem está disposto a buscar e quem só quer ouvir por cima. Nós vimos que Isaías já denunciava o coração que ouve lá antes de Jesus, mas a pessoa não se rende. Nós vimos que o semeador, ele mostra 4 respostas à palavra de Deus: o caminho, a pedra, o espinho e a boa terra. Nós vimos que a raiz curta cai na pressão, que os espinhos sufocam com a ansiedade, com a ilusão de riqueza, e nós vimos que a boa terra não é perfeição. A boa terra é o cultivo e a perseverança. Ver e ouvir Jesus é um privilégio, mas também é um chamado para frutificar, para prosperar, para você ter uma vida mais feliz. E para finalizar o vídeo de hoje, como todo vídeo da série Modelando Jesus e como todo vídeo aqui desse canal, nós vamos para uma atividade prática que vai te dar direção e vai te ajudar a dar um passo mais perto de modelar Jesus. Eu vou te ajudar a diagnosticar qual que é o teu solo. Hoje você vai descobrir qual solo parece mais com você para tua semana atual, para o teu dia, e no final você vai escolher uma ação de cultivo. Você responda de forma rápida, sem pensar demais. Hoje eu me pareço mais com qual caminho? Com o caminho batido, com pedra, com espinho ou com a boa terra? Escreva aqui, em 2 linhas, o que tem roubado a palavra de você. É o sufocamento por problemas? É aquela alegria momentânea e logo depois você não consegue criar raiz? Depois escreva embaixo qual raiz que você precisa aprofundar. E por último, faça uma ação de cultivo. Em 10 minutos, por exemplo. Faça isso. 10 minutos, tira 10 minutos para você fazer ainda hoje, que vai te dar resultado. Por exemplo, não entendi nada. Por exemplo, meu solo hoje é o solo dos espinhos. O que roubou a palavra de você hoje? Foi a ansiedade? Foi ficar no celular rolando tela? Preocupação financeira com dinheiro? Depois você vai aprofundar a raiz. Como? Confiando, organizando a tua vida, criando uma rotina com disciplina, de forma simples. Como que você pode estar fazendo isso? Que seria a ação de cultivo de 10 minutos. Você pode, por exemplo, em 2 minutos, respirar fundo, colocar o teu celular de lado, desligar o celular, se desligar das redes sociais. Nos outros 5 minutos, você pode ler um livro, pode ler a Bíblia, pode fazer uma leitura edificante, leia o trecho de hoje de uma forma mais devagar. Em 3 minutos, você pode escrever uma oração direta. Por exemplo, Pai, eu estou sufocado, me ensina a cuidar do que importa, me dá uma fé que não vive no raso. Hoje, Pai, eu escolho proteger o meu coração. Pronto, tá feita tua ação de cultivo de 10 minutos. Se o teu solo, por exemplo, for pedra, a ação pode ser marcar um compromisso fixo diário de 5 minutos por 7 dias. Porque para você criar raízes, as raízes elas crescem com constância. Faça a atividade de hoje, identifique que solo da tua vida que a semente está caindo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar te ajudando, vou estar te respondendo, te dando uma direção para o solo que você está cultivando hoje para você, para te ajudar a mudar de fato. E no próximo episódio, agora que Jesus explicou como que o coração recebe a palavra, Jesus vai começar a contar outras parábolas do reino, por exemplo, a do joio e do trigo, do grão de mostarda, a parábola do fermento, e você vai começar a perceber que o reino ele vai começar a crescer de um jeito que muitas pessoas subestimam, de forma silenciosa, misturada, devagar. Só que uma coisa, eu te digo, ele é
inevitável. O próximo episódio vai mexer com a tua ansiedade de resultado imediato, então não perde o próximo episódio e até lá.